Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência ao estudo do tecido conjuntivo. A gente vai falar sobre um tipo de tecido conjuntivo especializado, que é a cartilagem. Peço a vocês que curtam a página, dê um like no vídeo e façam comentários, né, perguntas sobre o conteúdo que eu sempre vou responder. Bom, então aqui a gente vai falar um pouco sobre tecido cartilaginoso, que é um tipo de tecido conjuntivo especializado de consistência bem rígida, como todos nós sabemos. Ele desempenha algumas funções, como por exemplo o suporte de tecido moles, revestimento de superfícies articulares, né, para absorver choques, por exemplo, choque mecânico, né, e facilita o deslizamento dos ossos nas articulações. Então, o que a gente tem aqui nessa lâmina? A gente vai ter um embrião de porco. Se a gente observar mais proximamente aqui, o que nós vamos ter? Uma região epitelial. Só um minutinho, que aqui tá meio complicado. Então, nós temos aqui uma região de formação epitelial, que seria o ectoderma. A gente vai ter essa região mais interna aqui, com vários fibroblastos, que é a região do mesoderma. Nós vamos ter também a região do endoderma, que está aqui misturado com o mesoderma, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, se a gente observar? Aqui é onde nós temos as formações ósseas, que a gente vai falar em outro vídeo. E aqui, no meio desse embrião de porco, que é bem similar ao embrião humano, nós vamos ter a formação do nosso esqueleto axial, que inicialmente é constituído por tecido cartilaginoso. Então, se a gente observar mais proximamente, nós vamos ter aqui os condroblastos, né? Na verdade, os condrócitos. Eu vou explicar para vocês mais na frente a diferença. Bom, então o que a gente observa? As células e um espaçamento que a gente denomina de lacunas. Lembrando que essas lacunas, esse espaçamento, é artefato da histologia. Então, quando a gente faz o corte histológico, o que acontece? Eu tenho esse espaçamento entre a lacuna e a célula. No entanto, se a gente pegar esse material a fresco, né, ou em vivo, a gente não vai observar esse espaçamento entre a lacuna e as células. E como a gente pode observar, uma lacuna ela pode ter uma ou mais células. Quando eu tenho duas células, por exemplo, né, mais condrócitos, a gente vai denominar isso de grupos isogênicos. É quando a célula ela se divide e elas continuam mantendo ali a mesma lacuna. Então, a função do tecido cartilaginoso ele depende principalmente da estrutura da matriz, que é constituída por colágeno, basicamente, né, a cartilagem hialina, colágeno e elastina, cartilagem elástica, em associação com macromoléculas de proteoglicanos, ácido hialurônico e diversas glicoproteínas. E além disso, a gente vai ter também a cartilagem fibrosa, que eu vou mostrar para vocês histologicamente qual a diferença dessas três cartilagens. Então, como o colágeno e a elastina elas são flexíveis, a consistência firme das cartilagens se deve principalmente às ligações eletrostáticas entre glucosaminos glicanos sulfatados e o colágeno, e a grande quantidade de moléculas de água presas a esses glucosaminos glicanos. Então, essa consistência rígida da cartilagem se dá principalmente por conta da presença de grande quantidade dessas moléculas. Então, o tecido cartilaginoso, como nós sabemos, a gente pode visualizar, a gente não vai ter vasos sanguíneos. O vaso sanguíneo no tecido cartilaginoso ele vai estar aqui na região do pericôndrio, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, tá? As cartilagens que revestem a superfície dos ossos nas articulações móveis não têm pericôndrio e recebem nutrientes do líquido sinovial das cavidades articulares. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas lâminas para a gente ver esses tecidos. Então, a primeira cartilagem que a gente vai observar é a cartilagem hialínica. Cartilagem hialina. Como que eu sei que isso daqui é cartilagem hialina na lâmina? Então, cartilagem hialina, ela vai ter essa coloração bem intensa, né? Corado pela eosina. Então, se a gente observar eosina bem forte, né, sem a presença aqui de hematoxina, eu já posso supor que isso daqui seja uma cartilagem hialina, certo? Então, o que a gente pode observar?
a região das lacunas, que são esses espaçamentos, certo? Então aqui a gente consegue observar algumas lâminas, algumas regiões da lâmina, a gente consegue observar que não tem esse espaçamento, então seria o mais próximo do in vivo. Aqui nós vamos ter a região que seria a região do pericôndrio, tá? Então é nessa região do pericôndrio que eu vou ter os condroblastos. Então os condroblastos, elas são as células que elas vão dar origem aos condrócitos. Então aqui nós vamos ter os condrócitos, que são as células adultas, e nós vamos ter aqui a região de condroblasto, que são as células jovens ainda em processo de diferenciação, certo? Então a cartilagem hialina, ela é o tipo mais frequente encontrado no nosso organismo. A fresca é a cartilagem hialina que é branca azulado, né? Então ela não tem essa coloração, obviamente, a fresco, né? Essa coloração é devida à hematoxilina. Então no adulto essa cartilagem hialina ela é encontrada principalmente nas paredes das fossas nasais, na região da traqueia, na região dos brônquios, na extremidade ventral das costelas e recobrindo as superfícies articulares dos ossos longos, certo? Então, basicamente, seria isso. Então, a gente vai ter, mais uma vez, a região do pericôndrio. Nessa região do pericôndrio, eu encontro alguns vasos sanguíneos, tá? Esses vasos sanguíneos são eles que vão ser responsáveis por nutrir todo esse tecido cartilaginoso, né, adulto que eu tenho aqui nessa região mais central, certo? O que mais que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma região de matriz territorial, que seria a matriz que envolve a região da lacuna, essa matriz territorial, e eu vou ter uma região que a gente denomina de matriz interterritorial, que seria toda essa matriz aqui entre essas lacunas, tá? Então são dois tipos de matriz que eu tenho. Então o grupo, né, o grupo isogênico, então as lacunas, elas são circundadas por essa matriz territorial. Já a matriz interterritorial é essa matriz que circunda, né, toda a matriz territorial que está aqui circundando as lacunas. Então seria essa matriz aqui que preenche basicamente o tecido cartilaginoso, certo? Bom, então qual tipo de colágeno basicamente que a gente vai ter aqui? Colágeno do tipo 2. Tá? Então, basicamente, na cartilagem hialina, nós vamos ter colágeno do tipo 2. Obviamente, glicosaminoglicanos também, certo? Bom, então voltando aqui, essa região do pericôndrio, então todas as cartilagens hialinas, exceto as cartilagens articulares, então eu não tenho pericôndrio nas cartilagens articulares, né, são envolvidas por esse pericôndrio. Então eu tenho pericôndrio em todas as cartilagens hialinas, exceto aquelas das regiões articulares. Além de ser uma fonte de novos condrócitos, né, então eu tenho os condroblastos que vão se diferenciar em condrócitos. O pericôndrio é responsável pela nutrição, oxigenação e eliminação de metabólitos, né, que precisam ser eliminados ali pelas células do tecido cartilaginoso. Então, como é que funciona o processo de crescimento da cartilagem hialina? Né? Então, vou falar aqui da cartilagem hialina, mas aí a gente pode extrapolar para a cartilagem elástica também. Bom, então nós vamos ter dois tipos de crescimento, então dois processos de crescimento. O crescimento intersticial, que ocorre por divisão mitótica dos condrócitos pré-existentes, então seria esse condrócito, ele vai sofrer o processo de divisão celular e se dividir, né, em duas células, por exemplo. E o crescimento aposicional, que se faz a partir das células aqui da região do pericôndrio, certo?
Nos dois casos, os novos condrócitos formados produzem fibras colágenas, proteoglicanos, glicoproteínas, de modo que o crescimento real é muito maior do que o produzido pelo aumento do número de células. Então, quando eu divido as células ou quando eu tenho um processo de diferenciação, além de eu ter a célula, eu vou ter produção de matriz. Então, o crescimento ele é um crescimento bem maior do que apenas a divisão dessas células. O crescimento intersticial, é bom a gente lembrar, ele ocorre nas primeiras fases da vida da cartilagem. Então, quando a gente está na fase embrionária, na fase fetal, eu tenho um maior número de células que fazem, né, o processo de divisão celular. Já no adulto, o que a gente vai ter? Na verdade, na maior parte da nossa vida, o que a gente vai ter? Crescimento cartilaginoso a partir da região do pericôndrio. Então, as células elas vão se diferenciando de condroblastos para condrócitos, produzindo matriz e fazendo com que essa cartilagem ela aumente de tamanho. Ok? O que mais que a gente vai ter? Um outro tipo de cartilagem, desculpa, aqui ainda é cartilagem hialina, aqui cartilagem da região articular. Então percebam que eu não tenho periósteo, pericôndrio, na verdade, eu não tenho pericôndrio nessa cartilagem, certo? Então observem isso, não tenho pericôndrio. Eu tenho a cartilagem, mas eu não tenho pericôndrio. Aqui nós vamos ter um outro tipo de cartilagem, que é a cartilagem elástica. Então, a cartilagem elástica é encontrada onde? No pavilhão auditivo, no conduto auditivo externo, na tuba auditiva, na epiglote e na cartilagem cuneiforme da laringe, tá? Então, aqui nós temos a epiglote, então a gente consegue observar qual que seria, se eu aumentar aqui o tamanho, qual que seria a grande diferença, histologicamente falando, da cartilagem hialina para a cartilagem elástica em termos de coloração. Basicamente, né, seria a coloração presente aqui da eosina. Então eu vou ter colágeno do tipo 2, no entanto eu vou ter fibras elásticas, e essas fibras elásticas elas vão se corar pela eosina, por isso que eu tenho esse tom róseo nessa cartilagem. Se eu for comparar com a cartilagem da traqueia, eu não observo essa região rósea, né, aqui na região central, diferentemente da cartilagem elástica, que a gente consegue observar, né, a matriz aqui corado de rosa. Eu vou ter, bem similar também à cartilagem hialina, a região aqui do pericôndrio, que é onde eu vou ter as células que vão, os condroblastos, que vão se diferenciar em condrócitos, tá? E aí eu vou ter crescimento dessa cartilagem elástica. Então aqui nós vamos ter, basicamente seria isso. Aqui eu vou ter uma outra coloração, para vocês observarem aqui as regiões da lacuna. E por último, nós vamos ter aqui a cartilagem fibrosa, também conhecida como fibrocartilagem. Então, essa fibrocartilagem ela é um tecido com características intermediárias entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina. É encontrada nos discos intervertebrais, nos pontos em que alguns tendões e ligamentos se inserem nos ossos e na sínfise pubiana. A fibrocartilagem está sempre associada a um tecido conjuntivo denso. Então, se a gente observar, aqui nós vamos ter as fibras colágenas, uma região onde nós vamos ter presença de fibroblastos, certo? E nós vamos ter aqui para a gente observar a região com os condrócitos. Então, se a gente observar bem essa lâmina, a gente tende a confundir com tecido conjuntivo denso. Então, em muitos casos, a gente não consegue diferenciar entre tecido
cartilagem fibrosa e tecido conjuntivo denso modelado. Por quê? Porque eles, né, estão em conjunto ali para poder ter basicamente a função de tração, né? Então, por exemplo, no tendão, nós precisamos fazer a ligação entre os ossos, né, e a musculatura, e eu tenho uma certa firmeza, aguentar uma certa tração ali durante o movimento da musculatura. E por isso que a fibrocartilagem e o tecido conjuntivo denso modelado, eles têm uma característica em comum, que seria essas fibras dispostas em as fibras dispostas em uma mesma direção, tá? No caso da fibrocartilagem, a gente tem não só em uma mesma direção, tá? Mas a cartilagem, tecido conjuntivo denso modelado, a gente tem na mesma direção. A fibrocartilagem está associada ao tecido conjuntivo denso, né, sendo imprecisos os limites entre os dois. Então, eu não consigo diferenciar as regiões que delimitam tecido cartilagem fibrosa, tecido conjuntivo denso modelado. A substância fundamental contém ácido hialurônico, proteoglicanos e glicoproteínas. No entanto, ela é escassa e é limitada à proximidade das lacunas que contêm os condrócitos. Na cartilagem fibrosa, as numerosas fibras colágenas constituem feixes que seguem uma orientação aparentemente irregular entre os condrócitos ou um arranjo paralelo ao longo dos condrócitos em fileiras. Na fibrocartilagem, é importante a gente lembrar que, diferentemente, se a gente observar aqui, a gente não tem pericôndrio, tá? A gente não consegue observar pericôndrio na fibrocartilagem, diferente da cartilagem hialina e diferentemente da cartilagem elástica. Bom, então só revisando. Se a gente observar uma lâmina com coloração intensa da hematoxilina com a região de pericôndrio, cartilagem hialina. Se a gente observar uma cartilagem, uma região de cartilagem, onde eu tenho uma coloração intensa de hematoxilina, no entanto, tenho presença de coloração por eosina, presença de pericôndrio, cartilagem elástica. Se a gente observar uma cartilagem onde eu tenho uma similaridade com tecido conjuntivo denso, né, a gente consegue observar também que a cartilagem, as células, as lacunas, elas estão bem distantes entre si, então a gente já consegue observar que isso aqui é uma cartilagem fibrosa, tá? Então a gente consegue observar aqui várias fibras bem diferente aqui dos outros tipos de cartilagem. Percebam que a gente tem um conteúdo bem maior, né, de matriz extracelular quando comparado aqui com as outras cartilagens que a gente tem um conjunto de células muito grande, tá? Para que isso, gente? Por que eu tenho essa diferenciação? Por que eu tenho mais fibra? Porque eu preciso aguentar a tração. Tá? E o que vai segurar essa tração são as fibras aqui da matriz extracelular, certo? Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para falar sobre o tecido cartilaginoso. Espero que vocês tenham conseguido aprender. Qualquer dúvida, faça os comentários. Obrigado e até a próxima.